Bom dia para todos e todas, os meus irmãos queridos da igreja, as minhas irmãs queridas e todas as pessoas que estão conosco neste momento, que estarão junto com nós neste momento no mundo todo. Na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Europa, nas ilhas, na Islândia, temos a igreja lá do Senhor. Cumprimento todos os meus queridos irmãos da Islândia, na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, na China, na África, os meus queridos irmãos da África que escreveram para mim e me mandaram umas fotos onde eles estão louvando o Senhor, cantando para o Senhor, orando para o Senhor. Todos nós somos um em Cristo. Somos um só coração para o nosso Deus. Que formoso! E isso me enche de emoção, tudo isso, quando me escrevem desde tão longe e mandam para mim as suas fotos, ver aqueles corações que estão alegres para o nosso Deus, que estão felizes procurando o Senhor. Sem importar a raça, a cor, o idioma, Deus está lá se manifestando em cada coração e cada vida. Então, uma saudação para todos vocês. Eu não posso falar o nome de cada país, mas eu falo por continentes, porque é impossível. Então, cumprimento cada um de vocês, os meus queridos irmãos. Não achem que eu esqueço vocês, eu lembro de vocês todos os dias e vocês estão nas minhas orações, mesmo nos lugares mais distantes, as minhas orações estão para cada um de vocês. Então, temos que continuar em frente. A mesma coisa vai para as pessoas que até agora estão conosco, as recentes. Vocês vão desfrutar com o Senhor, vocês vão desfrutar como nós também o fazemos, louvando para o nosso Deus, lendo a Bíblia, dispondo o nosso coração para agradar, para honrar Ele, porque Ele merece tudo. O nosso Deus, um dia desses, vai tirar essa tribulação que estamos passando agora. Ele vai tirar. Qualquer dia, no momento em que nós menos possamos esperar, Ele vai fazer a sua obra, aquele milagre, porque essa é a vontade do Senhor. Então, agradecemos Ele e damos a honra e a glória para o nosso Deus. E vocês podem se sentar, vocês podem ficar confortáveis nas suas casas, nos lugares onde vocês estiverem. Tem os lugares que me mandaram umas fotos onde tem um grupo de irmãos e irmãs que moram na floresta, no meio do nada, e lá não tem internet, não tem Wi-Fi, então eles caminham 2 horas para chegar num lugar específico, numa árvore, onde eles conseguem pegar Wi-Fi, e lá eles ouvem e assistem os ensinamentos com o celular deles. Então agradecemos o Senhor, glória para Ele, e eu imagino o Senhor ficando tão alegre e feliz, vendo que um homem e uma mulher se esforçam tanto por procurar o rosto dele e louvar Ele. É muito bonito. Bem, hoje vamos cantar, antes de começar o nosso ensinamento maravilhoso no dia de hoje. Hoje vamos cantar o hino o hino 181. Hino 181 no meu inário, não sei no inário de todos, Bem, é que como eu disse para vocês, eu tenho um inário diferente que tem as notas, então às vezes os números mudam nos outros inários e chama Formoso Amor. Formoso Amor, que é aquele de Deus, então vamos cantar para o Senhor com o nosso coração também. Hermoso amor que me salvó de perdición, culpable y vil pecador, iba a morir sin esperanza de vivir. Oh, día feliz, cuando Jesús me levantó por su amor, su grande amor a mí me salvó, su grande amor me libró.
cruz mi Jesús sufrió. Por ese amor que tiene para mí, en una cruz mi Salvador vino a morir. Por un malvado como yo, sangre vertió. Por ese amor que en mí mostró, gloria al Señor. Soy un cautivo en libertad por su amor, su grande amor a mí me salvó. Su grande amor me libertó. En una cruz mi Jesús sufrió. Por ese amor que tiene para mí, Jesús mi Salvador, mi Rey, me prometió una mansión en donde estaré siempre con Él. Allí tristezas o dolor jamás tendré. Esa mansión me preparó por su amor, su grande amor a mí me salvó. Su grande amor me libertó. En una cruz mi Jesús sufrió. Por ese amor que tiene para mí. Bendito seja o nome do Senhor. A glória e a honra sejam para o nosso Deus hoje. Louvamos o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E para o dia de hoje, os meus queridos irmãos, irmãs e todas as outras pessoas, os espectadores neste momento e aqueles que também vão conseguir assistir depois o ensinamento, hoje vamos ver ao respeito de uma frase que sempre aparece na Bíblia e tem os títulos que falam salvos pela graça. Esses títulos nós achamos na Bíblia. No Novo Testamento, fala salvos pela graça. E tem muitos hinos e coros que nós cantamos na igreja que falam a respeito da graça. E vamos levar em consideração que a graça não é a mesma coisa que agradecer. Que agradecer é algo diferente. Então, não vamos ficar confusos. Agradecer é diferente da graça. Quando diz salvos pela graça nós somos salvos pela graça de Deus. Então hoje, vamos analisar essa palavra formosa, o que significa a graça, para que quando falemos dela na Bíblia ou cantemos ela, nós já possamos saber do que é e vamos conseguir cantar com o coração. E vamos pedir para Deus essa graça. Quem tem a graça? Quem tem aquela graça? Nós vamos ver
de quem é aquela graça? É para quem? Se é dos crentes, ou é do nosso Deus, ou é os dois? Bem, é isso que vamos analisar hoje. E como eu disse para vocês, não vamos confundir com a gratidão, não é? Às vezes alguém nos faz um favor, nos dá um presente e nós agradecemos, não é? Falamos obrigada, como num gesto de gratidão pelo que a pessoa fez conosco. Então agradecemos ele, falamos obrigada, eu agradeço. Eu fico grato, eu estou agradecida contigo. É muito diferente da graça que nós vamos ver hoje. Pela graça sois salvos. A graça do Senhor esteja com todos, também diz a Bíblia. Então, vamos ver essa formosa graça para que nas nossas orações possamos pedir para Deus ao respeito dessa palavra tão formosa depois de aprender o que ela realmente significa. E o significado de graça é amor. Amor, na totalidade da palavra, o amor de Deus diz que Deus teve amor pelas almas, pelas pessoas. E que Deus, no meio do amor dele, da misericórdia dele, ele quis salvar a humanidade. O Senhor levou em consideração que a lei de Moisés, quando ele deu a lei dele para Moisés, para que o povo cumprisse a lei, literalmente, sem que se esquecessem de nenhuma vírgula, nenhum acento, e que desse jeito todos seriam salvos cumprindo a lei de Moisés, mas como não aconteceu desse jeito porque ninguém conseguiu cumprir a lei, pelo contrário, todos pecaram e fizeram ainda mais pecado. Então Deus, no amor dele, na misericórdia dele, ele quis salvar as pessoas, as almas. Ele teve amor e compaixão, ele teve bondade, ele se compadeceu, ele se afligiu pelas pessoas, pelas almas que ele tinha feito, e ele quis fazer para eles esse favor de salvá-los, de dar para eles a vida eterna. Mas em troca do quê? Então, isso aí nós vamos ver também. Então, essa graça é amor, mas também na Bíblia nós achamos que o amor, que Deus teve amor, mas ele também quer que nós tenhamos amor. Deus teve bondade com os crentes dele e ele quer que nós também tenhamos bondade, que ele foi misericordioso e ele quer que nós também sejamos misericordiosos. Deus tem compaixão, ele tem compaixão daqueles que sofrem e ele quer que nós também sintamos essa compaixão. Então, desse jeito, nós aqui vamos esclarecendo as nossas dúvidas e estamos percebendo que Deus tem a graça, mas nós também temos que ter aquela graça. Então, vamos começar a ler aqui em Gênesis, num verso, no capítulo 39 de Gênesis. Gênesis 39, 21. Então, se vocês conseguirem achar rapidamente na Bíblia, porque eu gosto que vocês leiam, eu gosto que todos leiam para que consigamos entender melhor. Eu acho que dá para entender mais lendo do que ouvindo. Bem, aqueles que conseguem ler. No verso 21 de Gênesis 39, nós achamos uma pessoa para quem Deus deu graça. Ele chamava José. Quando ele esteve no Egito, José, ele foi vendido pelos irmãos dele. Ele foi filho de Jacó e Jacó teve 12 filhos e o filho dele, José, era o filho favorito dele. E os irmãos dele, por inveja, venderam ele para alguns comerciantes do Egito. Então, José foi levado para o Egito para ser escravo dos egípcios. E ele estava na prisão, nesse momento aqui, quando nós lemos no verso 21, ele estava na prisão. Mas disse que Deus, diz aqui no verso 21, mas o Senhor, porém, era com José. Não vamos nos esquecer, para as pessoas recentes, não se esqueçam que a palavra o Senhor, ou como aparece na Bíblia em espanhol, Jeová, significa Deus, porque Jeová é uma palavra do hebreu antigo, e no antigo hebreu significava Jeová,
mas sem as vogais, sem a O, a A e a E. E não dava para pronunciar. Então, por causa disso, no espanhol, adicionaram E, O e A para conseguir pronunciar. Mas significa Deus, o nosso Pai Celestial, o Eterno, o Criador dos céus. E no verso 21 diz: O Senhor, porém, era com José, ele estando lá, servo, estando na prisão no Egito, diz que o Senhor estava com ele e estendeu sobre ele sua misericórdia e deu-lhe graça perante os olhos do chefe do cárcere. Então diz que Deus, como a graça vem de Deus, é dele, e como Deus é misericordioso, ele tem compaixão, Deus é amor, ele é bondade. Então, ele deu disso aí para José. Deu para que ele conseguisse mostrar no rosto dele que ele tinha essas qualidades. Então, o chefe do cárcere, quando viu José, ele gostou dele. Como quando nós falamos, eu fui com a cara daquela pessoa, eu gostei daquela pessoa, eu achei ela legal, eu não sei o que aquela pessoa tem, mas tem alguma coisa nela que eu gostei. Então, isso aconteceu com o chefe da cárcere, onde José estava lá prisioneiro. É porque Deus tinha dado graça para ele. Quer dizer que o chefe da cárcere viu em José um homem passivo, um homem cheio de amor, de compaixão, um homem cheio de qualidades. Vamos lembrar que o amor significa não pecar e ter todas as virtudes e as qualidades que existem, todas as virtudes e os frutos do Espírito, as qualidades de Deus. A pessoa de Deus deveria ter essas qualidades, e quando ela tem isso aí, dizemos que ela tem amor, do mesmo jeito que Deus é amor, porque ele tem todas aquelas qualidades, aquelas virtudes, aqueles frutos, Deus tem eles. Então, esse amor e essa misericórdia, o chefe do cárcere, ele viu no José, ele viu que ele era uma boa pessoa, que ele era gente boa, que ele era um bom jovem, que ele tinha virtudes, que ele tinha amor, misericórdia, compaixão, que ele era meigo, ele era amável, não é? Ele viu todas aquelas qualidades nele. Então, isso é o que chamamos que ele achou graça. José achou graça nos olhos do chefe do cárcere. Mas aquela graça foi posta por Deus. Ele colocou em José aquela graça nele, para que aquela graça fosse refletida nos outros, para que eles pudessem ver. E o chefe do cárcere conseguiu ver. Então, nós, enquanto formos lendo, nós vamos ir desejando que Deus faça que nós achemos graça, que nós possamos ter aquela graça e possamos achar graça diante das pessoas, perante o mundo e principalmente perante Deus. Por que não? Dizer, Senhor, me dá a sua graça. Senhor, eu gostaria também para que eu possa achar graça nos teus olhos, para que me vejas com bons olhos, para que não vejas em mim uma pessoa de maldade. Bem, vamos continuar lendo em Números. Vamos passar agora para Números, depois de Gênesis, segue Êxodo, Levítico e depois Números. Depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, depois segue Números 11:11. Números 11:11. Falando da graça. E diz aqui: outra pessoa. Aqui é Moisés. Aqui temos Moisés. Bravo, ele estava no deserto, cuidando dos israelitas que tinham saído com ele do Egito. Os israelitas, o povo todo, estava bravo, estava chateado, murmurando contra Moisés, falando, nos trouxeste neste deserto para morrer de fome. E eles murmuravam, e então Moisés, ele ficou bem chateado. Ele ficou desanimado, desiludido, vendo a dureza do coração do povo.
Mas Deus já tinha dado o maná para eles e eles agora queriam comer carne porque eles estavam cansando de comer maná. Então eles queriam carne. O maná era uma semente que eles conseguiam preparar farinhas e com aquilo eles conseguiam fazer bolos, sopas, cremes, tudo. Tortilhas, massa fina, como chamam em alguns lugares. Então, tudo aquilo eles faziam com o maná, porque era uma semente, eles processavam ela e faziam ela em farinha para que conseguissem fazer diversas comidas. E eles estavam cansados, eles queriam comer carne e eles ficaram bravos contra Moisés. E Deus disse para ele que ia enviar carne para eles mesmo. Mas aqui no verso 11, Moisés ficou chateado e diz que Moisés ouviu chorar o povo, que eles estavam impacientes. No verso 10 diz: Então Moisés ouviu chorar o povo por suas famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? Moisés fala para Deus: Por que fizeste esse mal comigo, Senhor? Me deste a ordem que eu tirasse o povo do Egito. E agora eu tirei eles, e eles estão reclamando que eles vão morrer de fome, de sede. Por que, Senhor? Ele diz. E por que não achei graça a teus olhos? Então Moisés reclama aqui para o Senhor e ele fala para ele que por que ele não achou graça nos olhos de Deus para que ele pudesse fazer as coisas de um jeito perfeito, como Deus tinha falado para ele, como ele mesmo tinha entendido, que ele tiraria o povo do Egito e ia tudo correr bem, porque eles iam entrar na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, muita comida. E Moisés, ele entendeu desse jeito, e quando eles estão no deserto e agora eles têm falta e eles têm carência de comida, então Moisés fica bravo porque o povo tinham chateado ele, o povo estava contra ele. Então, por causa disso, Moisés falou com Deus desse jeito. Por quê? Porque fizeste mal a teu servo. Porque eu não achei graça a teus olhos, uma vez que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Então, Moisés queria que a graça de Deus, quer dizer, o amor de Deus, a misericórdia dele, a compaixão de Deus, a bondade de Deus, ele queria que aquilo fosse manifesto dentro dele, para que ele tivesse todas aquelas coisas, para que ele também não ter que se chatear com o povo, nem ter que falar com Deus desse jeito de por que tinha abandonado, deixado ele. Ele não queria falhar com Deus, ele não queria ofender a Deus em momento nenhum. Ele não queria ficar chateado, raivoso, nem muito menos se apresentar diante de Deus desse jeito, mas ele diz: o povo me faz pecar, me faz ficar bravo, porque você não me deu a sua graça, eu não achei graça perante ti, por causa disso eu estou passando por essa situação. Bem, aqui nós vemos como Moisés pede para o Senhor graça aqui, para ele dar graça para ele, para que ele não tivesse mais sofrimentos nem problemas com o povo lá no deserto. Bem, vamos continuar agora no Salmos 45. Não se esqueçam que os Salmos fica mais ou menos no meio da Bíblia. 45:2, Salmos 45:2, porque nós estamos falando da graça. Sobre a graça, porque isso, o que nós sempre estamos lendo, especialmente no Novo Testamento, nós lemos que é a graça de Deus, pela graça sois salvos, que nós estamos vivendo da graça, nós não vivemos a lei de Moisés, mas vivemos a graça que Deus deu. Então nós estamos aqui analisando para conseguirmos entender melhor este assunto, ou essa palavra formosa da graça, a graça de Deus. Salmos 45:2 diz, no verso 1 diz: brota de meu coração um belo canto, vou recitar ao rei o meu poema. Minha língua é como pena de habilidoso escritor, porque nesse momento, naquela época, o rei profetizava e diz que esses músicos, pegos pelo Espírito Santo, eles começavam a profetizar.
E alguém tinha que começar a escrever imediatamente as profecias, mesmo se elas fossem cantadas ou faladas, tinham que ser escritas. Então fala, minha língua é como pena de habilidoso escritor. Está falando muito, está profetizando muito, está expressando muitas coisas ao respeito de Deus. Então ele fala, brota do meu coração. Por quê? O que será que aquela pessoa tinha na alma dela, no coração dela? Com certeza tinha graça. E no verso 2 diz, és o mais formoso dos filhos dos homens, se referindo ao nosso Senhor Jesus, ao Messias, falando do Salvador, do Rei. És o mais formoso dos filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, a graça. É que ele tinha tanta graça, que diz que nos lábios dele, quando ele falava, saíam aquelas qualidades, aquelas virtudes por causa daquela graça, porque ele tinha tanto dentro que saía pelas palavras dele. Então diz, portanto, Deus te abençoou para sempre, porque a graça se derramou em teus lábios. Quando ele estava pregando, quando ele ensinou o evangelho, quando ele abriu a boca para falar a respeito do evangelho, dos reinos dos céus, todos os homens e mulheres ouviam ele e acreditavam nele. Menos os rebeldes, os ímpios, mas o restante acreditavam nele e eles eram libertos porque ele tinha graça com ele. Ele tinha o poder, a virtude, a qualidade. Ele tinha o dom que fazia que ele conseguisse libertar as pessoas só dele falar. Então diz que a graça se derramou em teus lábios, porque ele tinha todas aquelas qualidades e virtudes. E aquilo dava para ver de um jeito, como falam, dava para ver na cara dele. E por causa disso, as pessoas eram libertas, elas eram curadas, elas recebiam milagres e sinais e prodígios por causa da graça do Senhor. A graça que se derramou em teus lábios, o Senhor Jesus, os lábios do Senhor Jesus. E em Daniel 1:9, vamos olhar, Daniel 1:9, nós vamos destacar a graça e ao mesmo tempo estamos vendo muitas pessoas que desfrutaram daquela graça. E depois, no final, nós vamos ver quais outras pessoas estão desfrutando ou vão desfrutar da graça. Daniel 1:9. Daniel, depois dos Salmos, temos os profetas Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Daniel 1:9. Eu espero que vocês já tenham achado, para que leiam junto comigo, para que vocês também consigam ler. E diz assim, diz que Daniel, esse livro de Daniel foi escrito lá na Babilônia, porque Daniel tinha sido levado, Daniel era um príncipe, e ele foi levado desde Jerusalém até Babilônia, junto com muitas pessoas, eles foram levados prisioneiros até a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E eles estavam lá na Babilônia. Porém, Deus quis dar uma bênção especial para Daniel, para que ele não fosse como qualquer pessoa lá, morando naquela cidade. Então diz que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção de comida do rei. Por quê? Porque o rei mandou levar os jovens daqueles escravos que eles levavam, dos prisioneiros que eles levavam de Jerusalém. O rei disse, me tragam reis para servir aqui no palácio. E no meio deles estava Daniel com os amigos dele. E quando todos estavam no palácio, Daniel, como ele era judeu, e eles tinham que praticar a lei de Moisés, e na lei de Moisés eles não podiam comer carne de porco, nem animais imundos, e tinha algumas bebidas também, que eles também não podiam beber. Então Daniel propôs em seu coração que ele não ia se contaminar com a comida do palácio, porque naquele palácio, naquele castelo, como na Babilônia eram pessoas pagãs, eles não eram judeus, eles não tinham a palavra de Deus, então eles comiam animais imundos nas comidas deles, na preparação que eles tinham, nos molhos, em tudo.
tinha no tempero, tinha animal imundo. E Daniel disse que ele não queria se contaminar, que ele queria agradar a Deus. Então, para mim, ele disse, o melhor é comer legumes, porque eles não vão botar carne nem nada de contaminação de animais imundos nos legumes. Os legumes se fazem sozinhos, então eu vou comer legumes. E ele fez isso. Então Deus se agradou do gesto que Daniel teve de não ofender ele e dele não beber aquelas coisas. Então, por causa disso, diz no verso 8, Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção de comida do rei, nem com o vinho, porque também em alguns vinhos botavam sangue e outras coisas, e ele sabia disso. Então, por causa disso, ele disse, eu não vou beber vinho também. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe obrigasse a se contaminar. E Deus, no verso 9, que é o que nós vamos ler, Deus fez com que Daniel achasse graça e favor diante do chefe dos eunucos. Então, quando o chefe dos eunucos falou com Daniel, quando ele falou para ele a petição que ele tinha, que ele não queria se contaminar com a comida por causa dos animais imundos, então diz que ele teve aquela graça de tal jeito, de tal forma que o chefe dos eunucos viu em Daniel um homem cheio de amor, de virtude, de qualidade, de integridade, de honra e honestidade. Sinceridade, ele viu nele misericórdia, ele viu nele compaixão, viu nele bondade, benignidade, viu nele tudo aquilo. Ele viu tudo isso dentro de Daniel e ele disse, esse jovem, eu gostei dele, eu gostei desse jovem. E como eu fui com a cara dele, por causa das qualidades que eu percebo que ele tem, então eu vou aceitar a petição dele. Então eu vou obedecer. Para ele só comer legumes, ele pediu para só comer legumes e eu vou dar legumes para ele. Isso mesmo, porque ele achou a graça. Que bonita que é a graça, vocês não acham? Eu acho que nós já estamos nos apaixonando pela graça. E em Zacarias, vamos passar para Zacarias, ele fica antes de Mateus, antes do Novo Testamento, temos Zacarias, Ageu, Zacarias, Malaquias, não é? Então, temos aqueles livros antes de Mateus. Zacarias 11. No livro de Zacarias 11, vamos ver que pessoa achou graça. Aqui nós vamos ver o que foi que aconteceu em Zacarias 11. No verso 7. No verso 7 diz, bem, isso aqui é uma profecia que Zacarias, ele foi um profeta que existiu depois que o povo de Israel saiu da Babilônia. Daniel e todos eles saíram da Babilônia 70 anos depois. E eles voltaram de novo para Jerusalém. E estando dentro de Jerusalém, então, temos o profeta Zacarias. E Deus usou Zacarias para dar profecia para o povo que estava lá com ele. Mas Deus disse para Zacarias que ele estava muito desapontado com o povo de Israel, especialmente com os pastores, quer dizer, com os sacerdotes, com os governadores, os príncipes, os reis, os juízes. Todos que estiveram lá no povo de Israel, que mandavam e governavam no povo, na nação, Deus estava muito bravo com eles e chamou eles de pastores inúteis, todos eles. É disso que está falando esse capítulo aqui. E a profecia que Deus dá para o futuro. Então o Senhor diz, como todos foram pastores inúteis, então olhem o que aconteceu, olhem as coisas que vão acontecer no futuro, quer dizer, quando aparecer o Messias, o Salvador. Então, agora no verso 11, como fala a profecia inteira, que diz no verso 10 que o Senhor, na profecia, diz, tomei logo o meu cajado chamado graça e o quebrei para romper minha aliança que eu fizera com todos os povos. Porque Deus
fez uma aliança no Sinai com Moisés ao respeito do povo de Israel. Mas como eles falharam com o Senhor, diz que o Senhor anulou tudo aquilo, ele tirou e destruiu Jerusalém. Vamos lembrar, Jerusalém foi destruída e o remanescente foi levado para a Babilônia. No meio deles tinha Daniel. E esse grupo foi o que voltou 70 anos depois para Jerusalém. Então o Senhor diz que o que ele fez foi quebrar aqueles cajados, porque ele falava para um pastor que ele tomasse 2 cajados, ele chamou um graça e o outro ataduras, e aqueles 2 cajados simbolizavam. Aquele cajado de graça era o evangelho do Senhor Jesus e o ataduras era a lei de Moisés, que ao invés de salvar as pessoas, o que ela fez foi fazer eles pecar mais. Então, eles se condenaram ainda mais, viraram mais pecadores e, ao mesmo tempo, foram destruídos. Então, o Senhor, na sua raiva, deu a profecia. Por causa disso, diz no verso 8, e destruí os 3 pastores no mês, pois minha alma se impacientou, disse Deus, contra eles, e também a alma deles me aborreceu. Quer dizer que eles não fizeram a vontade de Deus. E disse, não os apacentarei. O que tiver que morrer, que morra. O que tiver que desaparecer, que desapareça. E as que ficarem, que cada uma coma a carne de sua companheira. Quer dizer que Deus deixou eles sozinhos, falou, não vou mais mandar pastores, nem profetas para falarem com eles, porque eles são rebeldes, duros de coração, eles não aceitam, então podem sofrer. E Deus deixou eles sofrendo 430 anos depois de Zacarias, depois deles voltarem para Jerusalém e fazerem um templo com Zorobabel e Salatiel. Depois disso, até a vinda do Senhor Jesus, se passaram 430 anos onde Deus deixou eles sozinhos. Não mandou profeta, não deu revelações, nem profecia, nem visões, nada. Deus se esqueceu deles e se cumpriu. Quando ele disse, não os apacentarei, e o que tiver que morrer, que morra, e aqueles que ficarem, então, que eles comam um com os outros a carne do seu companheiro. E foi isso que aconteceu quando o Senhor Jesus chegou, ele apareceu, e não tinha lei, ninguém estava cumprindo a lei, ninguém estava cumprindo a vontade de Deus, e Deus olhava e não tinha nenhum que estivesse fazendo a vontade dele. Essas profecias se cumpriram naquele tempo. Então o Senhor disse no verso 10, tomei logo meu cajado chamado graça e o quebrei para romper minha aliança que eu fizera com todos os povos, e foi quebrado naquele dia, e assim conheceram os aflitos do rebanho, porque os aflitos do rebanho eram os pobres em espírito, os humildes que iam receber o evangelho. Aqueles que aceitaram o evangelho do Senhor Jesus quando ele estava pregando. Eles são os aflitos do rebanho. Diz, os aflitos do rebanho que me observavam, que era a palavra do Senhor. E agora vamos ler no verso 7. Vamos voltar um pouquinho para o verso 7 que diz, apacentai, pois, as ovelhas destinadas ao matadouro. As ovelhas destinadas ao matadouro são os pobres do rebanho, os aflitos do rebanho. Não os pobres de dinheiro, mas os humildes, os simples, aqueles que dispuseram o seu coração para o Senhor, aqueles que esperavam em Deus, porque durante aqueles 430 anos que Deus não se manifestou, no entanto, teve pessoas que esperavam em Deus, oravam e clamavam para Ele ter misericórdia deles e enviar para eles profetas, enviar para eles a manifestação como antes. Então, por causa disso, o Senhor chamou eles dos aflitos do rebanho. E aqui no verso 7, diz que o Senhor apacentava eles, as ovelhas destinadas ao matadouro. E diz que ele tomou os 2 cajados, um graça e outro atadura. E era o evangelho, para que quando Cristo, no seu tempo, começasse a pregar o evangelho, aquele cajado da graça ia começar a funcionar. E as ataduras era a lei de Moisés, que foi um tropeço, um tropeço na vida espiritual de todos os homens e as mulheres, porque eles não fizeram a vontade de Deus. Então, esse cajado graça estava se referindo ao evangelho do nosso Senhor Jesus, o que ele iria pregar e o que ele iria fazer com as almas. E o que era? Que o Senhor Jesus, sendo cheio da graça, ele ia salvar as pessoas. Por que ia salvar elas? Porque nele tinha amor.
porque nele tinha misericórdia, porque nele tinha compaixão, benignidade, bondade, tinha tudo aquilo e por causa disso ele ia salvar as almas desse jeito. Por causa disso falava para eles, os que tiverem sede, venham e bebam da água, porque sou eu e é gratuito. Vocês não têm que pagar, vocês não têm que pagar nada, porque é gratuito aquilo que eu vou fazer por vocês. Eu vou dar para vocês tudo de graça, vocês não vão ter que pagar nada, só a graça de Deus. E a graça que o Senhor coloca em cada homem e cada mulher é a única coisa que importa e é o único que Deus quer. Que cada homem e cada mulher tenham graça, que eles tenham amor, porque graça quer dizer amor. O amor na sua totalidade, na sua plenitude, que é não praticar o pecado. Aquele que não faz o pecado, falamos que ele tem amor. Aquele que é misericordioso, aquele que tem compaixão, aquele que tem bondade, aquela pessoa, ela está cheia da graça de Deus. Deus dá para ela da sua graça, porque essa é a graça que o Senhor derrama em todo aquele que acredita nele. Ele fala, pregou, ensinou o evangelho dele, falou, acreditem em mim, eu sou o caminho, acreditem que eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus com vocês, acreditem nisso. E então, eu darei para vocês da minha graça que eu tenho, vou dar para vocês, e vocês vão ser salvos, e tudo vai ser de graça, vocês não vão ter que pagar nada. Então, quão maravilhosa é aquela graça que o Senhor deu, que o nosso Deus deu para a humanidade, para ela ser salva. Não era mais por causa da lei de Moisés, a salvação não vinha mais por aquele cajado, ataduras, não era mais por aquele cajado, ataduras, mas agora é pelo cajado da graça. Os cajados, fisicamente, são os instrumentos que se usam no campo com os bois quando eles estão cavando a terra. Eles estão cavando, então eles usam aqueles aparelhos para abrir a terra, para abrir os espaços na terra para semear sementes. Os bois vão indo e eles vão cavando. E então o Senhor falava por meio de figuras para que as pessoas compreendessem, entendessem. Então diz que ele pegou esses dois cajados e um ele chamou de graça e o outro ele chamou de ataduras, que foi o que o Senhor fez no começo com a lei de Moisés. Era aquele cajado das ataduras. E depois o Senhor disse, vai ser melhor o cajado da graça. Aí eu vou fazer a minha obra no final. A minha igreja vai ser melhor com aquele cajado da graça. Então, por causa disso, no verso 7, fala aqui que ele tinha tomado aqueles dois cajados. O graça e o ataduras. Ataduras, a lei de Moisés, e graça, o evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque quem acredita no evangelho de Cristo, isso aí é acreditar em Cristo como Filho de Deus, como Salvador, como o único caminho, como a única verdade que leva para a vida eterna. E então, o que ele dá para aquela pessoa? Ele enche ela de graça, dá para ela graça, amor, quer dizer, transforma ela para aquele homem e aquela mulher não pecarem mais. Muda eles, dá para eles um coração novo, então viram um homem novo, uma mulher nova, eles nascem novamente espiritualmente. Então, eles param de pecar e eles começam a ter misericórdia, bondade, misericórdia, compaixão, todas aquelas qualidades. Então, se diz que ele tem graça, ele achou a graça de Deus. O Senhor diria para ele, você achou a minha graça. Então, é essa graça que nós estamos desejando e estamos indo atrás, estamos correndo atrás para conseguir chegar na vida eterna, não é? Então, olhem, as pessoas diriam, tem tantos caminhos para chegar na vida eterna, mas na verdade não. Se nós juntamos todas as coisas que aprendemos numa coisa só, é a mesma coisa. O que nós falamos no outro dia, nós falamos no outro ensinamento da justiça. E a justiça é ser justo, reto, íntegro, ter honra, não é? Ser responsável, ser honesto, ser equilibrado, é isso a justiça. Então, e a graça? O que é? Porque a graça é amor, misericórdia, então é o mesmo. E o amor, o que é isso? É não pecar, ser justo, ser reto, não é? Então, não tem tantos caminhos assim. Só que esse caminho tem muitos nomes, talvez. Talvez para Deus
enfeitar as bênçãos que ele tem para os seres humanos, para enfeitar elas, ele coloca diferentes nomes para que nós consigamos investigar esses nomes, mas no final é a mesma coisa, é sermos justos e retos diante do Senhor. Então, a água da vida é o Senhor Jesus, o pão da vida é o Senhor Jesus, a verdade é o Senhor Jesus, o caminho é o Senhor Jesus, tudo aquilo. Então, é formoso meditar naquilo, porque é necessário que nós possamos aprender cada termo, cada palavra, cada frase, para que quando lermos a Bíblia, consigamos entender melhor, consigamos nos apaixonar mais por Deus e consigamos pedir para Deus todas aquelas coisas para que nós possamos ser libertos da opressão ou da escravidão do diabo ou a escravidão do pecado. Então é muito importante aprender o significado de todos aqueles termos, de todas aquelas palavras formosas que nós achamos na Bíblia e tão frequentemente, porque a palavra graça nós achamos sempre no Novo Testamento. Então, às vezes, nós não entendíamos quando falava salvos pela graça, e agora conseguimos entender o que é a graça. A graça que Deus, com certeza, vai colocar ou está colocando nos seus seguidores, nos seus filhos, está botando em cada um de nós aquela graça, porque é o que nos faz diferentes. O que faz diferentes os filhos de Deus das outras pessoas que não têm a Deus, aqueles que fazem o bem, a diferença daqueles que fazem o mal. É a distinção. Então, vamos continuar no capítulo 12 de Zacarias, no 12:10, o que nos diz aqui. Diz o Senhor aqui também. Vamos lembrar que isso aqui também é uma profecia. Era uma profecia para o futuro, e o futuro é o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, nós, mesmo de ter se passado mais de 2000 anos, estamos vivendo ainda nesse futuro dessas palavras aqui proféticas dos profetas. Nós estamos vivendo o futuro também. O Senhor começou e nós aqui estamos continuando com o futuro. Então, aqui no verso 10, fala e diz: "E derramarei sobre a casa de Davi." Quer dizer, quando o Senhor Jesus nasceu, ele veio da linhagem de Davi. Fazia milhares de anos que Davi tinha morto. No entanto, o Senhor Jesus era da casa de Davi, daquela linhagem. E diz: "Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém." Quer dizer, aqueles que estavam naquele tempo com Cristo, com os apóstolos dele, espírito de graça e de oração. Mas se nós formos ver as figuras, as parábolas, as metáforas, os símbolos, o que significa os moradores de Jerusalém? O Senhor então fala aqui dos seguidores de Cristo Jesus. Não fala tanto dos moradores físicos de um povo, das pessoas que estão morando lá naquele povo, porque vamos levar em consideração que quando o Senhor Jesus esteve em Jerusalém pregando, eles não acreditaram nele, perseguiram ele até levar ele à morte, então não acreditavam nele. Então, todos aqueles moradores físicos não mereciam a bênção de Deus. Os únicos que mereciam a bênção de Deus são os seguidores dele, aqueles que acreditaram nele, os que acreditam e vão acreditar nele. São eles os verdadeiros moradores de Jerusalém, em termos simbólicos ou termos espirituais. Então, por causa disso, diz: "No 10, e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém espírito de graça e de oração." Por que o Senhor fala tanto da graça? Espírito de graça e de oração, o Senhor ia derramar neles. Por que não disse: "Vou derramar o espírito de justiça"? Ou o espírito de mansidão? Diz espírito da graça. Por quê? Porque a graça é de Deus. É Deus quem tem ela. E o que Deus quis é dar para os seus seguidores aquela graça, para que eles pudessem brilhar com as suas virtudes,
com as suas qualidades, com os seus atos, com as suas obras, com os frutos que eles vão dar para levar eles na presença de Deus. Então, por causa disso, fala espírito de graça e de oração. Ele estaria derramando sobre aquela Jerusalém espiritual que é a igreja. E olharão para mim, diz aqui o Senhor. E olharão para mim a quem transpassaram. Aqui parece que fala depois da morte do Senhor Jesus no Calvário. E chorarão como se chora por um filho unigênito, afligindo-se por ele como quem se aflige por um primogênito. Parece que essa continuação dessa profecia aqui ainda não começou, talvez, porque aqui até a metade, até a oração, já se cumpriu, porque faz mais de 2000 anos o Senhor Jesus começou a pregar o seu evangelho e ele tem os seus seguidores, os seus crentes, que ele faz isso aqui. Mas que chorem o Senhor e se aflijam como pelo primogênito e eles se arrependam, eu acho que isso vai acontecer quando o Senhor vier nas nuvens pela sua igreja. Com certeza, quando o Senhor venha nas nuvens pela sua igreja, muitos vão olhar para ele e falar, realmente, era verdade. Então, Jesus realmente morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Olha ele lá nas nuvens. E nós não podemos subir porque não aceitamos ele, não acreditamos nele, nunca quisemos acreditar nele. E é que a palavra do Senhor ainda vai continuar. Essa palavra aqui do Senhor ainda vai continuar. Os que pregam, os que ensinam, aqueles que evangelizam vão morrer, mas aqueles que vêm depois deles vão seguir, porque o Senhor vai colocar o seu povo a pregar o seu evangelho até o último dia, até o último momento, vai se pregar a palavra dele pelo mundo todo. Então, no final, eles vão chorar e se afligir, e esse verso aqui vai se cumprir na sua totalidade. Mas nós estamos destacando aqui a graça, quando diz que ele estaria derramando sobre a sua igreja, os crentes, os seguidores do Senhor, aquele espírito de graça. E que graça que nós vamos pedir para o Senhor agora? Que ele nos encha dessa graça aqui, da graça dele, que nós também possamos ter daquela graça. Bendito o nome do Senhor. Vamos continuar em João, vamos passar para João. No Evangelho de João, aqui já mais para frente, nos livros do Novo Testamento, o Evangelho de João, no 1,14. João 1,14. E diz assim... Diz aqui no Evangelho de João, nós vamos ler o verso 14 e 17, que diz... Aqui, João, nós sempre estamos lendo este capítulo 1, que é tão formoso e tem uma doutrina tão profunda, falando do verbo de Deus feito carne, Deus mesmo se fez carne. E aqui no verso 14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus, e vimos sua glória. Aqui João fala, nós vimos sua glória, porque João fala pelos apóstolos aqui também. Então fala, vimos sua glória, porque João foi testemunha de ver o Senhor fisicamente. E vimos sua glória, e sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diz que ele era cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, de compaixão. Ele fez muitos favores para as pessoas, ele fez muitas coisas boas. E por causa disso, diz, ele era cheio da graça e de verdade. Então, que bonita essa graça, que Deus dê para nós também, que ele nos dê aquela graça. No verso 17 fala... Diz, bem, no 16, porque todos nós recebemos de sua plenitude, quer dizer, da plenitude de Cristo, recebemos todos e graça sobre graça, pois a lei, diz, pois a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Que formoso isso aqui da graça. Alguma vez nós tínhamos parado para pensar, para meditar na graça?
Eu acho que não, porque nós com certeza estávamos achando que a graça tinha a ver com agradecer. Isso aí é diferente, não é de agradecer, não é de dizer obrigada, é uma coisa diferente. A palavra parece muito, mas não significa a mesma coisa. Graça, agradecimentos é muito diferente de graça. E então essa graça de Deus aqui é a misericórdia de Deus que Ele teve para salvar, aquele amor que Ele teve, aquela compaixão que Ele teve pelos seres humanos, e Ele disse, eu vou salvar eles, acreditem em mim, eu vou salvar vocês, mas eu não vou cobrar para vocês, vai ser tudo de graça. Então é essa graça. Vamos voltar a ler o 16 e 17, porque todos nós recebemos de sua plenitude, quer dizer, de Cristo, e graça, também recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, bendito Senhor. Então, não se esqueçam que a graça é amor, bondade, compaixão, misericórdia, fazer favores. É isso que significa a graça. E diz que veio por Cristo. Mas a lei de Moisés veio e ela foi dada para eles no formato escrito. Ela ficou escrita e tinha que se cumprir os regulamentos, os requisitos, e quem não cumprisse já ficava rejeito da glória de Deus. E realmente aconteceu, ninguém cumpriu, então todos foram rejeitos da glória de Deus. Mas o Senhor, no amor dele, na misericórdia dele, porque ele tem graça, porque ele tem aquela graça, disse, não, eu vou dar para vocês mais uma chance. Jesus é aquela outra chance, aquela outra oportunidade, e como ele tem graça, ele vai dar graça para os seus seguidores. Então, por causa disso, diz, pela graça salvos sois. Agora vamos para Atos, vamos passar para o livro de Atos, depois de João, segue Atos no capítulo 15, no verso 11. Vamos ver quem achou graça aqui. Ah, não. Aqui nós estamos falando da graça do Senhor. Atos 15, no verso 11 diz... Bem, no verso 10 diz... Agora, pois... É que aqui fala que eles estavam na reunião em Jerusalém e os apóstolos estavam pregando, eles estavam em Jerusalém e eles sempre se juntavam lá, pregavam, faziam milagres, sinais, ensinavam para as pessoas. Também tinha muitas discussões ao respeito da lei, perseguiam eles também, ameaçavam eles, mas eles estavam sempre ensinando a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus. Então... No meio dessas coisas que estavam acontecendo com eles no trabalho deles, diz que eles se reuniram com os anciãos e eles discutiam ao respeito da lei e da graça. E diz no verso 10, agora, pois, por que tentais a Deus? Eles estão falando para os anciãos que queriam forçar as pessoas que tinham se convertido para o evangelho, eles queriam obrigar eles, forçar eles a cumprirem a lei de Moisés. E os apóstolos disseram, não, eles não têm que cumprir mais a lei de Moisés, porque a lei de Moisés já foi anulada na cruz do Calvário. E ninguém foi salvo pela lei de Moisés. Agora temos novos requisitos e regras para ser salvos. Acreditar em Cristo e cumprir os mandamentos dele. Não pecar, viver em santidade. Eles falavam para eles. Então, no verso 10, eles falam, agora, pois, por que tentais a Deus, impondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo? A cerviz é o pescoço, a parte de baixo da cabeça, o cerviz é o pescoço, diz, impondo um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Estava falando da lei de Moisés. Mas cremos, no 11, mas cremos que pela graça do Senhor Jesus, pela graça, somos salvos, assim como eles. Acreditamos que, pela graça do Senhor Jesus, o que foi que o Senhor tinha? Ele tinha aquela graça, mas vamos mudar a palavra de graça. Então podemos dizer melhor... Mas cremos que, pelo amor, pela misericórdia, pela bondade, pela compaixão, pelos favores do Senhor Jesus, somos salvos, assim como eles. É isso, a graça.
Agora entendemos porque o Senhor dizia aqui em João, graça pela graça. Então o Senhor tem que nos dar a cada um de nós graça também. Para o quê? Se o Senhor dá para nós graça, todos nós, homens e mulheres, o que acontece? Que muitos vão nos ouvir, muitos vão ouvir o nosso evangelho, muitos vão ouvir, escutar, prestar atenção à palavra de Deus, à doutrina do Senhor, à pregação do evangelho do Senhor. Muitos vão ouvir e vão ver os milagres e os sinais que o Senhor fará quando os filhos e as filhas dele, os crentes dele, os seguidores dele, tenham aquela graça e com aquela graça eles possam fazer o trabalho deles, a pregação deles, o ensinamento deles, os sermões deles, ensinando a palavra de Deus. Então eles vão ter muitos ouvintes e os ouvintes que eles tiverem vão dizer: sabe, eu gostei de você, então eu acredito naquilo que você fala para mim, acreditei naquilo que você está pregando, acredito naquilo que você está ensinando, porque eu vejo que tem graça em você, eu vejo que tem sinceridade, amor em você, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa cheia de autoridade, que você defende as coisas de Deus. Dá para perceber que você ama Deus, então eu acredito em você. Eu acredito porque você achou graça nos meus olhos. Eu acredito, vou seguir, vou me juntar a você, vou acreditar e vou seguir no caminho de Deus. Então, como vocês conseguem ver, nós precisamos da graça de Deus e Ele já deu para nós. Ele já deu para nós a sua graça lá na cruz do Calvário. O Senhor veio para ser sacrificado, para nos dar a sua graça, para demonstrar, para mostrar ela para os seus seguidores, com todos aqueles que dispuserem o seu coração para aceitar o Senhor. Então, eles vão ter a graça. Do jeito que diz o Salmo, a graça se derramou em teus lábios. Como seria de admirável, de grande? As pessoas admiravam o Senhor quando Ele falava, quando Ele abria a boca dele para falar, para ensinar, para fazer milagres, para corrigir as pessoas. Ele tinha aquela graça que brilhava nele. E vamos continuar no verso 11, nós já lemos, falamos, mas cremos que pela graça do Senhor, e agora vamos passar para Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos 3:24 aqui diz que todos pecaram. Aqui no 23 diz, já que todos pecaram, quer dizer, aqueles que cumpriam a lei de Moisés na antiguidade, diz, já que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós poderíamos dizer, sendo justificados gratuitamente pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua benevolência, pela sua compaixão, a sua bondade, a benignidade que o Senhor tinha, nós fomos o quê? Justificados gratuitamente, só pelo amor e a misericórdia que Ele tinha, sem pedir nada em troca. Gratuitamente pela sua graça, mediante Cristo Jesus. E agora vamos passar para Romanos 12, vamos passar para o capítulo 12, no verso 6, que diz... Aqui o apóstolo Paulo fala para os romanos, para a igreja que estava lá em Roma naquela época, e diz para eles, falando também a respeito dos deveres espirituais que eles tinham. Aqui no verso 6 diz... E tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a proporção da fé. Então aqui o apóstolo fala já que o Senhor tinha dado para eles uma graça. Ele tinha dado para eles uma graça. Então diz segundo a graça que o Senhor deu para cada um de nós. Como que o Senhor, para cada homem e para cada mulher, Ele dá uma quantidade de graça do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Para uns, Ele dá mais do que outros. E como Ele faz isso, nós não vamos dizer que Ele tem mais misericórdia de um ou do outro, que Ele tem mais amor por um ou pelo outro. Não.
É simplesmente a vontade dele. Ele dá para cada um do jeito que ele quer. Então ele fala, segundo a graça que nos é dada. Então ele diz, tem diferentes dons, mas ele dá para cada um segundo a graça. Por exemplo, como o dom da profecia. Então, para quem ele deu o dom da profecia, usa ela, trabalhe aquele dom que ele te deu. Mas nós estamos falando da graça. A graça de Deus e que nós somos salvos pela graça. Pela graça, pelo amor de Deus, pela misericórdia dele. Pela benevolência e a benignidade e a compaixão que ele teve com os seres humanos sem pedir nada em troca, sem cobrar de nós, quer dizer, gratuitamente ele deu essa salvação para nós. E agora em 2 de Coríntios 12, 2 de Coríntios, no capítulo 12, diz no verso 9. 2 de Coríntios 12, 9. Diz que Paulo, ele estava pedindo para o Senhor que tirasse dele um espinho que ele tinha. Diz, no verso 7 diz, e para que não me exaltasse pela grandeza das revelações, ou eu não fosse ser orgulhoso, porque ele teve muitas revelações de Deus. Então diz, para que não me exaltasse pela grandeza das revelações e ele virasse orgulhoso em excesso, foi-me dado um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me enalteça demais. Ele não quis dizer qual foi aquele espinho, mas ele diz, acerca disso, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E o Senhor respondeu para ele e disse-lhe, minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, antes gloriar-me-ei ainda mais em minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. E acontece que essas fraquezas aqui, que ele sofria tanto, era porque sempre perseguiam ele, apedrejavam ele, açoitavam ele. Ele sofreu naufrágios, fome, escassez, perseguição, invejas. Ele sofreu tantas coisas do tipo. Então, por causa disso, ele diz, Deus me disse, minha graça te basta. Tem que ser suficiente a graça que eu te dei, porque da graça que eu tenho, eu te dei também. Então, você tem amor, você tem misericórdia, você tem compaixão, você também é benigno. O que mais você quer? O Senhor Jesus diz para ele. Porque meu poder, aí ele responde, porque meu poder, o poder do Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. Quando acontece alguma coisa de ruim com você, alguma tribulação, você vai clamar para mim. E então eu vou ouvir você e vou salvar você e vou fazer você sair em frente. Se você estiver num perigo de morte, se alguém quiser te envenenar por inveja, então você só clamando para mim, eu já faço que o veneno não faça efeito no teu corpo e vou te curar. Então você está vendo? O meu poder é muito melhor, é muito mais do que a fraqueza, porque você vai clamar para mim e eu vou te libertar. E você vai me glorificar por causa disso. Porque essa fraqueza aqui é aquelas fraquezas na carne que nós não conseguimos evitar, não conseguimos parar. Uma doença, um veneno. Naquela época, se tinha muito costume, ainda hoje, mas não é tanto quanto lá naquela época, que dava muitos venenos para as pessoas. Se queriam tirar alguém do caminho, eles davam veneno para eles. Quantos reis não morreram naquela época, os séculos 16, 18, que contam as histórias que os reis morriam pela inveja, matavam a mulher, a esposa, com veneno. Hoje fazem de outros jeitos, de outras formas, fazendo mal e matando alguém, tirando ela do caminho. Hoje também sequestram e matam, e essas aí são as fraquezas na carne. Se não tiram alguém, então é lógico que a carne dela vai sofrer e ela pode até morrer se não for atendida imediatamente, porque a carne dela é fraca. E não suporta ter uma ferida com uma faca ou uma arma. O corpo é fraco, então é essa a fraqueza. A nossa carne, o nosso corpo,
como as doenças hoje, agora, a doença do coronavírus é uma fraqueza do nosso corpo. E nosso corpo é tão fraco que se aquela doença vier, então já as estatísticas mostram que tem morto muitas pessoas por causa disso. É essa fraqueza. É isso que ele disse que tinha posto um espinho na carne dele, uma fraqueza, e Paulo orava tanto para Deus tirar aquelas coisas, que ele não fosse tão perseguido, que ele não fosse tão apedrejado, jogado no cárcere e na prisão. E o Senhor disse, não, você vai ter que suportar, você vai ter que aguentar, porque você não vai morrer por causa disso. A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o Senhor faz o milagre. Tira ele de lá, cura ele, faz ele voltar. Se ele for sequestrado, o Senhor faz ele ser liberado. Então a pessoa glorifica a Deus e o poder de Deus leva destaque. Então Paulo disse, tudo bem, Senhor. Então Paulo diz aqui, portanto, de boa vontade, antes gloriar-me ainda mais em minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Porque então, se eu sou perseguido, odiado, amaldiçoado, invejado, então Deus vai me destacar, porque Ele que vai me salvar. Ele que vai me dar a vitória, o triunfo, glória ao Senhor. Foi isso que aconteceu com Paulo. Mas ele disse, a minha graça te basta. É mais bonito ter as virtudes, as qualidades, os dons de Deus. É melhor ter isso aí do que ter um corpo de ferro. Porque com certeza Paulo pediria para Deus, Senhor, que meu corpo seja de ferro para nenhuma bala, nada entrar dentro de mim. E o Senhor disse, não, as coisas não são desse jeito. Bem, a graça. Agora vamos com Tito 2:11. Eu estou demorando um pouco, por favor, me perdoem vocês, é que hoje é domingo. Então, por causa disso, eu acabo me estendendo um pouco, mas é que se não conseguimos falar, que falar do Senhor é tão bonito e o Senhor falaria para nós também, minha graça te basta, não se preocupem pelo tempo. Bem, então, Tito 2:11. Tito 2:11 diz, porque a graça de Deus, Tito, ele era um apóstolo também, ele foi discípulo do apóstolo Paulo, ele era um grande evangelista também, ele pregava o evangelho do Senhor também. Então no 11 diz, porque a graça de Deus se há manifestado para oferecer salvação. Porque a graça de Deus se há manifestado para oferecer salvação a todos os homens. Então, vamos mudar um pouquinho a palavra, porque vocês já aprenderam. Então, poderíamos dizer, porque a misericórdia, o amor, a compaixão, a benignidade de Deus se há manifestado para oferecer salvação a todos os homens. Então, vocês já aprenderam o que é a graça, não é? Aquela graça, aquele amor que Deus teve, aquela misericórdia que Ele teve pela humanidade é o que nós hoje desfrutamos no Senhor. Nós estamos desfrutando da presença do Senhor, dos milagres dEle, dos sinais dEle e clamando para o Senhor também, porque olhem as fraquezas dos nossos corpos, as doenças, as bruxarias, as feitiçarias, os espíritos ruins que vêm possuir o nosso corpo, perturbando as pessoas, não deixam elas dormir. Sendo como fantasmas, assustando as pessoas e adoecendo o sistema nervoso delas, esses demônios. Aqueles demônios atacam a fraqueza do corpo, então Deus está pronto para ajudar, libertar, abençoar, clamar. Temos que clamar e acreditar no Senhor e nos entregar para Ele. Dispormos para Ele, seguir a Deus, orar para Ele. É isso, porque é essa graça que Deus deu para nós. Gratuitamente, nós somos salvos por causa disso. E agora vamos passar para Efésios 2. Ela fica antes de Tito. Bem antes temos Colossenses, Tessalonicenses e antes deles tem Efésios e vamos ler rapidamente alguns versos de Efésios, capítulo 2, no verso 1 até o 10, diz que salvos pela graça. Diz, Cristo vos deu vida quando estáveis mortos por vossos delitos e pecados.
Porque antes, uns cumpriam a lei de Moisés e não conseguiam, então eles estavam mortos em delitos e pecados. E os outros, os gentios, eles eram idólatras. Eles adoravam ídolos, demônios, mortos, as estrelas, o sol, a lua, os signos do zodíaco, adorando tudo aquilo, acreditando em tudo. E isso também significa estar mortos em delitos e pecados, nos quais, no verso 2, nos quais andastes em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, o espírito que agora atua nos filhos de desobediência. É o diabo que opera hoje nos rebeldes, nos desobedientes, aqueles que não querem obedecer ao Senhor. Então, o diabo está lá no meio deles, incentivando eles para pecarem. O 3. Entre os quais também todos nós vivíamos em outro tempo ao impulso dos desejos de nossa carne e de pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então fala que nós antigamente fazíamos também todas aquelas coisas ruins e desagradáveis, mas no 4 diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, essa aqui é a graça de Deus, a misericórdia, pelo seu grande amor, temos aí a graça do Senhor, a misericórdia, o amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo. Ele teve compaixão, isso aí é graça. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, bendito o nome do Senhor. Então olhem aqui a graça é a misericórdia, é o amor, é a compaixão que Deus teve conosco. E no 6, e juntamente com Ele ressuscitou-nos e fez-nos sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as supremas riquezas de sua graça. Diz que Ele vai nos mostrar, e já estamos vendo hoje, nós já vemos as riquezas da graça do nosso Deus, porque nós estamos vendo milagres, sinais, nós estamos vendo curas, prodígios e muitas coisas que Deus faz nas nossas vidas. E além disso, mais do que tudo, as mudanças na nossa vida, a paz, a alegria que Ele dá para nós, isso é o formoso. Isso é o que diz que Ele nos mostra nos séculos vindouros, as supremas riquezas de sua graça em sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, quer dizer, de acreditar em Cristo Jesus, e isso não provém de vós, pois é dom de Deus. Glória a Deus, diz que isso aí é dom de Deus. Quem Ele quer dar esse dom de acreditar e confiar e ser um crente e ser um seguidor de Deus, um filho de Deus e ganhar a vida eterna, então Ele vai dar. Esse é o dom que Deus dá. Então temos que pedir para o Senhor nos dar a sua graça, para Ele nos dar da sua graça, para Ele nos escolher e Ele nos ajudar a continuar nesse caminho para adorar, amar Ele, cumprir os mandamentos dEle e ganhar a vida eterna, porque é isso que nós queremos. E no 10 diz, porque somos feitura sua, somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para obras boas, para fazer o bom, o justo, o reto, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, nessas boas obras, bendito seja o nome do Senhor. Então, não sei quantos de vocês agora desejam ter aquela graça de Deus e desejam desfrutar o restante das suas vidas com bênçãos celestiais e riquezas celestiais, as riquezas abundantes que Deus tem para nós por meio da sua graça, aquelas riquezas celestiais que Ele tem para que nós possamos desfrutar, ver e ouvir em nós e nos outros, nós possamos ver as riquezas do Senhor. Então é essa graça do Senhor, pela graça sois salvos. É essa graça e agradecemos, damos a honra e a glória ao nosso Deus e vamos orar para o Senhor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día, en este momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de leer la Biblia, de aprender de tu doctrina, de aprender de tu palabra, Señor, porque cuántas veces, Señor, nosotros leemos la Biblia, pasamos los versículos, pasamos la lectura, no entendemos, pero nos sentimos alegres en nuestro corazón
cada vez que leemos, porque estamos pensando que estamos agradándote, Señor. Agradándote, así no podamos entender todo en plenitud. Pero tú, mi Señor, poco a poco nos darás entendimiento, abrirás, Señor, quitarás esos velos y abrirás nuestro entendimiento para que comprendamos, Señor, tus misterios, tus caminos, tu palabra santa y sobre todo la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros, que nos da luz, que nos guía, que nos está iluminando, inspirando para que nosotros podamos entender, comprender, enamorarnos de ti cada día más y así seguir por este camino que tú nos has trazado. Con tu ayuda, Señor, y con la guianza y la orientación del Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, te damos, Señor. Y en este día, Señor, conociendo tú las debilidades de cada persona, cada hombre o mujer, sus sufrimientos, sus angustias, sus tristezas, tribulaciones, sus enfermedades y enfermedades también de brujerías, de hechicerías, de tormentos que sufren porque hay muchos espíritus malos que están poseyendo a mucha gente, los atormentan, no los dejan vivir en paz, no los dejan dormir, no los dejan comer, Señor, sino que están sufriendo. Además, también todas estas personas que poseen estos espíritus no pueden tener la capacidad de comprensión, de paciencia, de resignación. Y entonces, Señor, comienza una batalla, comienzan las desavenencias, las discusiones y los pleitos entre los familiares o entre esposos, esposas, entre los hijos, con padres, padres contra hijos, porque los demonios los incitan a que les falten el respeto entre sí y entonces, Señor, todos sufren la amargura, la tristeza y la desolación. Todos están clamando y pidiéndote a ti misericordia, Padre Santo. Todos, Señor, quieren que tú, mi Señor, extiendas tu mano y los liberte, los bendigas, los limpies, Señor, con tu misericordia, con tu amor, bendito Dios. Que tú seas quitando, Señor, todas estas ataduras, todas estas cadenas, ligaduras con que el diablo ha atado a muchos. Y también, Señor, las enfermedades físicas, las enfermedades incurables, todas aquellas enfermedades, Señor, que tú extiendas tu mano y seas limpiando y seas libertando. Dale oportunidad a las personas para que ellos crean, confíen en ti y te sigan y busquen tu camino. Dale la oportunidad, Señor, da sanidad, da limpieza y liberación en sus cuerpos físicos y en sus almas, en su espíritu también. Padre Santo, bendice y liberta a cada uno, Señor. Extiende tu mano poderosa y haz milagros y señales, mi Señor, porque nosotros estamos viendo, Señor, el resplandor de tu grandeza. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, mi Señor. Bendice a cada uno, escucha su clamor, sus oraciones a cada uno, mi Señor. Gracias, gloria y honra para ti desde ahora y para siempre. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos cantar o coro 89 que chama A Sua Glória Cobriu os Céus. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza.
y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Que a honra e a glória seja para o nosso Deus. Muito obrigada. Que meu Deus abençoe vocês grandemente e que nem sempre eu mando para vocês muitos abraços, muitos beijos. Que meu Deus abençoe todos. Amo vocês no Senhor. Obrigada.